E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar de um evento que eu vou estar fazendo em Miami em março para vocês, que eu estou super empolgado, que é o Miami Innovation Experience. Por que eu decidi falar desse evento aqui para vocês? Na verdade, desde que eu mudei para cá, eu tenho tido muito contato com muita gente aqui do Vale do Silício, com muita gente do Brasil, que quer falar sobre o que tem de diferente por aqui. Nos últimos meses eu tenho sido convidado para fazer vários tipos de evento, palestras e coisas do gênero, e eu na verdade faço quando são coisas bem locais aqui na Califórnia. Deu, por exemplo, encontrar um grupo de brasileiros que está aqui no Vale do Silício e conversar um pouco sobre inovação, sobre o que está acontecendo no mercado, explicar um pouco como funciona a criação de um produto, como que funciona Venture Capital, esse tipo de coisa. Então eu sempre tenho esse tipo de conversa aqui no Vale do Silício, e às vezes que eu vou para o Brasil, às vezes também sou convidado para fazer alguns eventos lá, como foi o ano passado. No ano passado eu fiz alguns eventos no Brasil, e agora a ideia é de eu estar começando a fazer os eventos aqui também, como eu já fiz algumas vezes esse ano. Esse evento em específico é um evento que eu estou super empolgado, porque é um grupo de pessoas que vai se isolar por 2 ou 3 dias, um grupo de brasileiros que vai vir aqui dos Estados Unidos, e vão ter palestrantes aqui da Califórnia e vão ter palestrantes aqui dos Estados Unidos falando sobre inovação, sobre tendências de mercado e tudo mais. E eu vou fazer 2 palestras nesse evento. Uma das palestras, eu vou falar um pouquinho aqui, mas bem rapidinho, falando sobre que é o PM 101, né, como a gente gosta de dizer assim, qual que é realmente o trabalho de um PM, né, como que um PM consegue, da concepção de uma ideia até entender se existe um mercado para aquilo, como que o dinheiro deve ser investido, como que aquele produto deve ser vendido para o mercado, até realmente o final, que é o que? O suporte para o cliente. Então, todas as fases ali da ideia, da concepção, você arrumar investidor, todo aquele processo que um PM tem que fazer, eu vou estar, uma das minhas palestras é sobre isso. A segunda palestra que eu vou fazer é sobre a cultura aqui do Vale do Silício, né? A cultura do Vale do Silício é completamente diferente da cultura que a gente tem no Brasil. Existem inúmeros fatores porque essa cultura é diferente. Existe legislação, existe a cultura do povo que está aqui, existe a quantidade de dinheiro que você tem no mercado, né? Então, diferentemente do Brasil, por exemplo, na qual você tem muita gente querendo fazer coisa e pouco dinheiro, aqui existe o contrário. Aqui existe muito dinheiro e pouca ideia que realmente vale a pena investir o dinheiro. Então, como que a gente consegue realmente pegar essa cultura do Vale do Silício, todas essas peculiaridades e tentar nacionalizar lá para o Brasil? E para esse grupo de pessoas que estiver lá, eu vou dar algumas ideias de como eles podem realmente investir o dinheiro deles, ou como eles podem trazer inovação para suas empresas no Brasil, de uma forma, com uma visão bem aqui do Vale, mas com a visão de alguém que entende o Brasil, né? E por que isso é muito importante? Porque tem muita coisa que tem todo sentido aqui no Brasil, e que aqui nos Estados Unidos, e que não tem o menor sentido no Brasil, né? E por que não tem o menor sentido? Porque muitas vezes a própria legislação não permite, né? Então, assim, no caso da cultura aqui do Vale do Silício, a cultura ela é muito diferente de empresa para empresa, né? Então você pega uma empresa como, por exemplo, o Google, o tipo de benefício que o Google tal fornece é completamente diferente dos tipos de benefícios, por exemplo, que a Pure Storage, a empresa que eu trabalho, oferece, né? Então, por exemplo, o Google tem uma política tradicional de férias, né? Você tira férias, você tem uma quantidade de dias por ano de férias. Pelo que eu saiba, existem algumas exceções, mas basicamente é assim que funciona no Google. Você tem um banco de horas, entre aspas, de férias, e um banco de horas de sick days, em dias que você está doente, que você tira. No caso da Pure, por exemplo, a gente tem férias ilimitadas. Então eu, por exemplo, desde que eu fui contratado na Pure, eu tirei uma semana de férias logo depois que eu fui contratado, assim, uma semana depois que eu fui contratado, peguei uma semana de férias, fui para o México, já tinha comprado essa viagem para o México, então fui para o México, depois voltamos, aí depois a gente comprou essa casa que eu estou aqui agora, e a gente teve que fazer a mudança, então meio que peguei uma semana de férias ali, não uma semana direta, mas dias quebrados, para poder resolver as coisas da casa. Depois, agora eu fui 3 semanas para o Brasil de férias, e agora a gente tem o Christmas Break, né? A gente tem a parada ali de férias do Natal,
que são basicamente 2 semanas ali que eu não vou trabalhar. Então você fala assim, pô, eu estou trabalhando desde maio na Pure, quer dizer, 7 meses, e eu vou ter basicamente 7 semanas de férias. É um negócio completamente absurdo você parar para pensar nisso, né? Mas a Pure é totalmente focada na produtividade do funcionário, e já que eu estou entregando tudo que eu preciso entregar e muito mais, eu posso ter esses dias de folga sem nenhum problema. Ao mesmo tempo, eu sei que o ano que vem o bicho vai pegar. Então talvez o ano que vem eu não tire nenhuma semana de férias, né? Então esse tipo de coisa que funciona super bem aqui, porque não existe uma legislação por trás, não tem como você implementar no Brasil, por exemplo. Por quê? Porque você obrigatoriamente tem que tirar 30 dias de férias ao ano, você só pode pegar férias depois que você tem 1 ano de empresa, você tem que ter no máximo 2 férias por ano, sendo 10 dias e 20 dias, esses dias contam dias de final de semana, quer dizer, tem muita coisa ali que realmente não funciona na cultura brasileira, né? Outra coisa, por exemplo, é hora extra, não existe o conceito de hora extra em quem é um funcionário W2 aqui nos Estados Unidos, que existe no Brasil. Então, esse tipo de benefício, por exemplo, não tem o menor sentido você tentar implementar no Brasil, porque a legislação não permite você a fazer isso, né? A gente tem esse problema cultural e legislativo no Brasil. Agora tem um monte de outras coisas da cultura do Vale, a cultura de inovação, a cultura de como você promove as pessoas, a cultura de como você cria uma estrutura, como você prepara a gente, como você contrata a gente, como que você demite alguém. Quer dizer, tem todo um processo ali de muitas coisas do Vale do Silício que tem total sentido para serem implementadas no Brasil, e esse é um tipo de coisa que eu quero falar bastante nessa palestra sobre a cultura do Vale do Silício. Né? Não é só falar como tudo aqui é ótimo, fantástico, como tudo dá certo, mas como muita coisa que a gente tem aqui, você consegue realmente implementar no seu negócio no Brasil. E assim, eu falei das 2 palestras que eu estou fazendo, mas são 2 dias inteiros de diversas palestras de outras pessoas que têm um grande background como eu tenho. Então eu quero convidar todos vocês que estão vendo esse vídeo, que têm interesse de entender, que querem implementar inovação na sua empresa no Brasil, e realmente quer ter um papo com alguém que tem uma visão diferente, mas entende o que está acontecendo no Brasil. Convido todos vocês, o evento é na penúltima semana de março. Aqui embaixo vai ter o link para o Hot Site, onde você pode ir lá fazer a sua inscrição, onde você pode ver as outras pessoas que vão estar no evento, as outras palestras, os outros conteúdos. E eu convido vocês para irem lá conversar comigo, assistir o meu conteúdo. Eu vou estar por lá também nesses 2 dias, então a gente pode conversar também, você que estiver lá, conversar sobre outras coisas que eu não falar nas palestras. Vou estar lá aberto para vocês, para a gente poder conversar e tentar trazer inovação para o teu negócio aí no Brasil, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero contar com todos vocês lá em março e até a próxima. Tchau, tchau!